Boa noite a todos e todas. Retomando o nosso estudo aqui do Diretório para a Catequese, na página... Onde foi que nós... 37, né? Parágrafo 19, não é isso? Página 37, parágrafo 19. Vocês perceberam que nós temos hoje uma estrela de Hollywood, que foi no cabeleireiro, cabelo diferente, picado, riscado, não sei como é que faz. Não é Regida? É Regida. Vamos lá. Parágrafo 19. A fé é um dom de Deus e uma virtude sobrenatural. Vamos lá. A fé é um dom. Dom é o quê? O que é um dom? Você faz aniversário e você gostaria de receber um dom das pessoas que foram convidadas. Dom é o quê? Você faz aniversário. O que você gosta de ganhar? Presente. Então, dom é um presente. Deus deu de presente para mim, para você e para todas as pessoas do mundo a fé. Então, a fé é um dom. Só que nem todo mundo pega esse presente, abre o lacinho lá bonitinho, né, que vem até com como é que é o nome? Um cartãozinho todo bonitinho, escrito à mão, que Deus com aquela caneta de tinteiro, a mão escrevendo, lindo, para edificar-nos. E aí eu vou lá, abro, nem todo mundo abre bonitinho, olha aqui, e tira o envelope, e depois fica feliz com o presente que Deus deu. Nem todos, a Regina está ali se matando. Por que desligou tudo esses ar-condicionados? Eu falei para desligar só o do fundo, deixar esses dois aqui ligados, vai sair tudo agora na formação. Parece o rabo do negócio mesmo. Oxi! A fé é um dom de Deus e uma virtude sobrenatural. Virtude. Nós temos na igreja as virtudes teologais e temos as virtudes, que eu esqueci o nome agora. Fé, esperança, caridade e temperança é o quê? Fé, esperança e caridade é o quê? Virtude o quê? Vocês são catequistas, vocês têm que saber mais que eu. Fé e esperança, não está aqui não. Fé, esperança e caridade é o quê? São dois tipos de virtudes. Virtude teologal e virtude... É o que eu quero saber. É sério. Cadê? Falem para mim. Existem as virtudes teologais e as virtudes... Pode pesquisar aí, agora, pela internet. A fé é um dom de Deus e uma virtude sobrenatural, além da natureza humana. Sobrenatural, além da natureza, acima da nossa natureza humana. Que pode nascer, onde? No íntimo, dentro de nós. Como um fruto da graça e como a resposta livre ao Espírito Santo. Então nasce dentro de nós a fé. Nascendo dentro de nós, é um fruto da graça. Olha só, Deus habita em nós, nós já vimos a graça, lembra? Habita em nós, a graça está em nós. E esse fruto que esta árvore, que é a graça, que é Jesus, o Espírito Santo presente em nós, produz um fruto. Esse fruto produzido chama-se fé. E também é uma resposta livre. Eu dou uma resposta livre no Espírito a quem? Ao Espírito Santo, melhor dizendo, dou uma resposta ao Espírito Santo, que em mim está. Me fervilhando, me cutucando, dizendo assim, menino, anda logo, você não vai fazer, você não vai se converter, você não vai viver a fé, você não vai servir, você não vai ajudar na comunidade, você não vai ser gente nesse mundo. O Espírito Santo fica assim, impulsionando nós, né? Que move o coração para quê? Para a gente se converter. Então vamos lá. Deus dá esse dom é a fé, é um presente, está dentro de mim. E se eu deixo a graça de Deus aqui dentro, fervilhando, vai produzir um fruto, que é a fé.
Produzindo esse fruto que é a fé, eu, no meu coração, vou caminhar para a conversão. Caminhando para a conversão, esta fé volta para Deus. Como que ela volta para Deus? Eu me converti, a fé então vai voltar para Deus. Eu estou voltando para Deus. Eu fui conduzido pela fé a Deus. Então vamos juntos ajudar quem não tem fé, quem ainda é distante de Deus e da fé, a perceber uma coisa. Viver a fé é a mesma coisa que dizer voltar para a origem. Voltar para a origem. Quem que é a origem? É Deus. É voltar para a fonte, que é Deus. Porque a fé vai me mover de volta ao meu Deus. Ela volta para Deus. Por mim, que acredito, me converto, sigo Jesus, anuncio Jesus, testemunho Jesus. Tá? Dando-lhe, olha que bonito, a doçura para consentirem e crerem na verdade. Então, vai dando para mim e para você, esse Deus bendito, maravilhoso, a doçura de a gente consentir realmente é assim, eu preciso caminhar assim, viver, eu aceito ser assim, convertido ao Senhor e crendo na verdade, a verdade que é Jesus. E olha, maravilhoso isso daí. E o que é isso mesmo, Thaís, que está aí entre parênteses, que nós vimos ontem? Hã? Não, veja, onde que você tem que ver isso daí? Isso, então veja e fale para nós o que é. Dei verbum, a palavra de Deus. Dei verbo é um dos documentos do Concílio Vaticano II, que eu tanto gostaria de estudar muito, que é sobre a palavra de Deus. Assim, fala sobre a revelação, como Deus se revelou, tudo é maravilhoso. Dei verbo, que significa a palavra de Deus, o verbo de Deus, que é Jesus. Jesus é o verbo de Deus que se encarnou. Nossa, meu olho engoliu aqui um besouro. Bem dentro do olho. Oi, Eclaí. Não entendi. Virtudes teologais e cardeais. É isso daí. Então, quais são as virtudes teologais? Você que está acompanhando, ela falou assim que eu pedi para pesquisar as virtudes. Quais são elas? Os dois tipos de virtudes, teologais e cardeais. Quais são as virtudes? Se pesquisou, vai saber. Quais são as virtudes teologais? Antes disso, teologais por quê? Teos de Deus, o estudo a respeito das coisas de Deus, diretamente de Deus. Quais são as virtudes teologais? São 3. Que hoje, quem estava na missa, São Paulo falou no último versículo hoje. Quais são as 3? Fé, esperança e caridade. As 3. Essas são as virtudes teologais. Aí tem as 4 virtudes cardeais. Por que cardeais? Que vem de cardo, cardume. Se a gente vê na porta, quando a gente movimenta a porta da casa, a porta da igreja, tem umas coisas que fazem a porta segurar para ela não cair, não é? Como que é o nome disso? Lá, como que é o nome? Cardeal, vem disso daí, viu? Virtude cardeal, que está ali para ser aquela que deixa movimentar, para eu não cair. E quais são as 4? As 4 virtudes cardeais. Vamos lá. Fortaleza, prudência, justiça e temperança. Fortaleza, prudência, justiça e temperança. Não precisa ser nessa ordem, pode ser na outra. Tá bom? Que tem 2 livros que também eu gostaria de... Ixi, Maria, tem que estudar tanta coisa aqui com vocês. Não dá. Pois é. Eu vou ter que dedicar assim, na segunda, 10 horas da noite, das 10 às 11. Eu vou fazer o grupo de Jesus. Na terça, das 10 às 11, vai ser as virtudes cardeais e teologais. Aí na quarta-feira, das 10 às 11, vai ser isso aqui. Tudo online para vocês assistirem. Aí vocês gostam, né? São as preguiçosas. Vamos lá. Guiada pela fé, a pessoa chega a contemplar e a experimentar Deus como amor. Olha só,
Então, para eu experimentar Deus com amor, esse amor que nós estamos vendo, eu preciso ter fé. A fé que me guia até Deus, eu vou experimentando Deus com amor, com doçura, essa doçura que diz aqui a Dei Verbo. A fé como acolhimento pessoal, eu acolhi a fé porque é um presente que Deus me deu, ela não é irracional e não é cega. Não é uma fé irracional que não pensa, uma fé cega que não consegue enxergar as coisas. Não é uma fé simplória, não é uma fé sem sentido, é uma fé vigorosa. Como Cornélio Cipriano, que a gente celebrou hoje, como São Paulo ensinando a gente na liturgia, assim vai. A luz da razão e a luz da fé provém ambas de Deus. Por isso, não se podem contradizer, ou seja, a fé e a razão não se contradizem. As duas estão unidas. A fé e a razão, na verdade, complementam-se uma a outra entre si. Ou seja, enquanto a razão não permite que a fé caia no fideísmo ou no fundamentalismo, somente a fé permite entrar dentro do mistério, proporcionando uma sua compreensão coerente. Vamos por parte que tem umas palavras aí meio diferentes. Então vamos lá. Enquanto a razão não permite que a fé caia no fideísmo, como que é isso? Nós precisamos ser homens e mulheres que usam muito a razão, o cérebro. Ser um ser pensante, que raciocina, que analisa as coisas do mundo para não entrar em um clima errado. Se eu vivo a minha fé sem utilizar a razão, pode dizer assim, eu não vou pensar, esse negócio de pensar, raciocinar, não dá certo, é errado, é erradíssimo. Deus deu a razão para nós, Deus deu o conhecimento, a ciência para nós, para a gente pensar, raciocinar, refletir, mas não para ficar distante dele, mas para aproximar. Se eu tenho uma fé, sem querer estudar, raciocinar, eu vou cair no fideísmo. O que é o fideísmo? Eu tenho só em Deus lá e não quero saber de nada do que nesse mundo, das coisas boas desse mundo criado por Deus e pelas pessoas me ensinam. Então eu não vou ser nesse mundo aqui uma luz do Senhor. Porque eu vou ser quase como que um extraterrestre. Eu não sou extraterrestre, eu sou gente. E eu preciso crer em Deus, vivendo um raciocínio, utilizando a razão, tendo fé nele, mas não uma fé qualquer. Uma fé que me orienta, analisando o raciocínio, juntando. Eu tenho a razão, eu tenho a fé, tudo isso vai ser um casamento e a minha vida vai ser para Deus. Tá? Ou no fundamentalismo. O que é uma pessoa fundamentalista? Está lá escrito na Bíblia, esse versículo desse jeito. Está escrito assim, tem que ser assim, não tem que acrescentar mais nada e nem inventar mais nada. Olha, a Bíblia, ela foi escrita, e São João diz lá no último versículo dele, né? Se fôssemos escrever tudo que Jesus fez e falou, não caberia nas estantes de tanto livro que teria que escrever. Então, tudo que está na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, não é só isso que é Deus. Deus está além. Então, a igreja utiliza-se do que Deus deu a ela, autoridade, utilizando a razão e a fé, estuda a Bíblia e para ajudar ainda mais os irmãos e as irmãs a aproximarem-se do Senhor, acrescenta algo para que esteja de acordo com a revelação, não fora da revelação. E ali vai ajudando nós. Agora, se a gente é uma pessoa católica, e a maioria que vem é o protestante que faz assim, está escrito lá, eu só acredito naquele versículo, e se acrescentar algo na nossa realidade, eu não aceito, é mentira, é falsidade. Isso é ser fundamentalista. Está escrito lá, se teu olho te levar a pecar, corta, arranca. Eu sou fundamentalista, eu vou lá arrancar meu olho que me levou a pecar. É isso que é ser fundamentalista, né? Nossa, ia estar tanta gente cega aqui, hein? Já pensou? Como é que a gente ia ler isso agora?
Eu não tinha perna, não ia ter boca, não ia ter nada aqui. Né? Então isso é fundamentalismo, fideísmo, uma fé sem razão, não acreditar com a razão. Então diz lá, somente a fé permite entrar dentro do mistério, proporcionando uma sua compreensão coerente. A fé implica uma profunda transformação realizada pelo Espírito. Então, o Espírito em mim vai me ajudando a ser transformado. Se eu tenho fé, eu permito o Espírito. Eu era ignorante, eu era um bêbado e vivia drogado. Encontrei Jesus, encontrei. Assim, é nesse sentido, tá bom? Uma metanoia. Metanoia quer dizer mudança de vida, de mentalidade. Mudança de mentalidade. Isso é metanoia. Nós sempre temos que viver uma metanoia. Se erradamente nós pensamos, raciocinamos e nos comportamos, tá? Uma metanoia que se manifesta em todos os níveis da existência do cristão. Então é uma mudança na vida interior de adoração, na vida de acolhimento da vontade divina, uma mudança na minha participação ativa na missão da igreja, porque possa ser que vamos por parte. Mudança na minha vida interior de adoração. Possa ser que eu seja uma pessoa que venha adorar, mas eu adoro Jesus, mas é só para meu íntimo. Só para mim, eu não adoro para permitir ele tocar em mim, para dizer, agora vá meu filho lá para a tua casa, que está acontecendo um monte de coisas na tua família, você não está fazendo nada. Vá para a tua comunidade, que está acontecendo um monte de coisas e você não está se colocando ao serviço. Vá lá para o teu trabalho, que está tendo divisão e você não está sendo justiça. Eu tenho que adorar o Senhor, então o meu interior, ele muda quando eu tenho fé. Não é aquela adoração que eu venho adorar e só aquilo e pronto, então tchau, fechei a porta, dali para fora sou outro. Não. É uma adoração que me leva, no meu interior, a realmente adorar o Senhor de verdade. Uma mudança do meu acolhimento da vontade divina, acolher a vontade divina. Eu estou acolhendo a vontade divina, mas de uma forma simplória, só para ser como que eu vou falar? Um coitadinho, não. A vontade de Deus não é isso. A vontade de Deus é que eu chegue como Jesus na cruz, da vida. E o acolhimento que eu tenho desse dom de Deus, se eu digo que tem fé, o Espírito vai me levar a uma mudança para eu ser como Ele. Né? Uma mudança na participação ativa na missão da igreja. Como que eu, catequista, estou participando ativamente nessa missão da igreja? Eu estou sendo um catequista preguiçoso, que não estudo, que não preparo, que não tenho comunhão com os catequistas da comunidade, da matriz, das capelas, com o padre. Então, se eu tenho fé, esta fé, o Espírito Santo vai me levar a uma mudança, porque não posso ser catequista assim. Eu não estou ajudando na missão da igreja, eu estou atrapalhando, que a missão da igreja é para que todos se amem, se perdoem, se unam, caminhem para o reino dos céus. Né? Uma mudança na sua vida matrimonial e familiar. Sou um pai, um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, nem aí não rezamos, somos brigados, nós não vivemos o amor dentro de nós. Então a fé no Espírito vai me levar a essa mudança, para a gente ser família, para ser marido e mulher de verdade, como Deus ensina. Uma mudança no exercício da vida profissional. A minha vida profissional eu roubo, eu engano meu patrão. Que fé que é essa que eu tenho Deus então? A fé vai me levar a mudar, a ser uma pessoa diferente na minha profissão. Uma mudança no cumprimento das atividades econômicas e sociais. Sou eu um cidadão frouxo, um cidadão que não se coloca a serviço para mudar as coisas na cidade, no bairro. Deixa acontecer o que acontecer, estão matando os outros, muitas coisas erradas, e eu não me coloco à disposição como cidadão. Estou permitindo com que a injustiça aconteça. Então a fé verdadeiramente vai fazer essa transformação na minha vida. Se não sou transformado é porque eu ainda não tenho a fé, eu não acolhi esse dom, o presente de Deus como deveria ter acolhido.
O fiel, aceitando o dom da fé, é transformado em uma nova criatura. Ele recebe um novo ser, um ser filial, que é filho, torna-se filho no filho. O que é ser filho no filho? No filho é Jesus. Então, eu, unido a Jesus, que é filho do Pai, vou também ser filho do Pai. Entendeu? Meu gesto, essa transformação da fé, vai fazer eu ser filho do Pai no Filho, que é Jesus. Né? Então, em Jesus, a gente chega ao Pai. Vou fazer o que a gente viu? Eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus disse. Né? A fé é certamente um ato pessoal. Não é uma coisa somente, é pessoal. Eu. E, todavia, não é uma escolha individual e privada. Só eu comigo, eu para mim. É além. Tem um caráter relacional e comunitário. Para eu me relacionar com as pessoas, na comunidade, viver bem. O cristão nasce do seio materno da igreja. A sua fé é uma participação na fé da igreja que sempre precede. Antes de mim está a igreja. Antes de mim está a igreja, ela precede a minha vida. Então eu digo que tenho fé, mas eu não estou na igreja, eu não caminho com a comunidade. Então a minha fé, meu irmão, minha irmã, ela é, por mais que é um dom, um presente de Deus a mim, mas é a mim para com a comunidade. Não é para mim agora aquele presente, eu vou lá ou vou esconder. Ninguém vê, viu? Só para mim, eu abro aqui ou para escondo. Você nem sabe o que é, enganei o bobo na casca do ovo. Não é nesse sentido. Eu recebo o dom de Deus e necessariamente esse dom é colocado à disposição na comunidade. Inclusive, o lema da minha ordenação diaconal é exatamente esse. Cada um recebe o dom de manifestar a Deus na comunidade. Não recebo o dom para mim. É para mim, para estar a serviço dos outros. Então a fé é isso. Recebi esse dom, esse presente de Deus. Para quê? Para dispor na comunidade. Para que a comunidade se enriqueça. Porque é a igreja que precede a mim. Eu sou cristão por causa da igreja. Que foi a igreja que me batizou. Foi a igreja que me acolheu como gente. Por meio do batismo, né? O cristão nasce do seio materno da igreja. A sua fé é uma participação na fé eclesial que sempre o precede. De fato, o seu ato pessoal de fé representa a resposta, a memória viva de um evento que a igreja lhe transmitiu. Então, a minha participação é essa resposta. Você, catequista, está respondendo, saiba disso. Você, catequista, que serve, que prepara, que é de comunhão, que ajuda, que tem alegria de transmitir Jesus para o outro, que se esforça, que se dedica, que persevera. Você é uma fé, ou a pessoa de fé, que está respondendo vivamente a esse Deus aqui na igreja. Aqui na igreja. Portanto, a fé do discípulo de Cristo é acesa, sustentada e transmitida somente na comunhão da fé eclesial. Então, quando as pessoas vivem fracas, seja no matrimônio, seja no trabalho, seja nos estudos, seja no namoro, seja na amizade, seja na vida pessoal, pode ter certeza. Pode ter certeza, pode ter certeza. É isso daqui que não está acontecendo. O meu ato pessoal, o meu modo de ser fé em Deus, não está me levando a ser discípulo de Jesus. Porque quando eu sou discípulo de Jesus, é acesa a minha fé me sustenta, a minha fé é transmitida na comunhão da igreja. É porque eu não estou vindo para a igreja, eu não estou servindo, eu estou faltando à missa, pode ter certeza. É aí a raiz do mal.
Quando a gente não caminha com a igreja, não é comunhão com a igreja, não serve, não se coloca a serviço de Deus na igreja, pode ter certeza, tem coisa indo mal na vida daquela. Não que quem está na igreja vai tudo bem, mas tem coisas que o mal que aconteceu conosco, nós somos sustentados na igreja por essa fé. A gente não cai. É igualzinho Jesus diz assim no Evangelho, né? Não adianta só dizer Senhor, Senhor, porque vocês não vão entrar no reino dos céus. É preciso construir a casa na rocha. Quem constrói na areia vai ser levado. É na rocha firme que é Jesus. É a base da nossa vida. Se não for assim, a gente é levado para tudo quanto é coisa. Vou voltar para a gente fazer até o final a frase. A fé do discípulo de Cristo é acesa, sustentada, transmitida. Se você quer ser um discípulo que tem a fé acesa, se você quer ser um discípulo de Jesus, que é sustentado, ou seja, Ele que te sustenta, você não é fraco, você tem alimento, você é sólido. Se você quer ter uma fé que seja transmitida lá na tua casa, no teu trabalho, com teus irmãos, você precisa estar em comunhão com a igreja. Se não estiver em comunhão com a igreja, pode ter certeza, vai cair, não vai ter a luz para ser iluminado, caminhando na escuridão, às vezes lá do trabalho, você não vai ser aquela luz de Jesus. E assim vai. Você não vai nem conseguir falar, transmitir, porque você não está aprendendo com a igreja. Nós não estamos aprendendo, isso aqui é a igreja, né? É da igreja. Nós estamos aprendendo com a igreja. Então vai ter momento que tudo que nós estamos aprendendo aqui, nós vamos conseguir transmitir. Seja não pegando somente o livro e falando, mas vivendo porque a gente aprendeu. De quem? Da igreja. Esse aprender aqui faz a gente estar em comunhão, mas não é só isso. É o meu serviço bem feito, com amor, dedicado na catequese, me ensina a estar em comunhão com a igreja, né? Vou voltar de novo, se não aparecer uma frase. Portanto, a fé do discípulo do Cristo é acesa, sustentada, transmitida, somente na comunhão da fé eclesial, na qual eu creio. Do batismo se conjuga com o nós cremos, de toda a igreja. Então é assim, eu creio, eu fui batizado, não é assim? Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, creio. Creio. Não é assim? Não, a gente fala cremos. E isso tudo eu creio, do batismo, vai se conjugar, se unir ao nós, igreja, cremos. Tá bom? Nós, igreja. A igreja, nós cremos. Cada fiel, portanto, se une à comunidade de discípulos e faz sua a fé da igreja. Com a igreja, povo de Deus a caminho na história e sacramento universal de salvação, faz parte de sua missão. A igreja é sacramento universal de salvação. Essa frase aqui é belíssima e verdadeira. Quem é igreja, caminha com a igreja, participa e vai certamente para a salvação. Por isso que a gente tem que ser igreja, mas igreja que eu falo, igreja de verdade. Não é fingir, não é ser católico fingido, é de verdade. Quem de verdade, com toda a fé, vive a igreja, na igreja, caminha como igreja, diga assim, ela é sacramento universal, está em todo mundo, para salvar todos, para levar para Deus. Por isso que a gente não deve deixar o marido, o esposo, a esposa, o amigo, o conhecido, o desconhecido, aqueles que a gente encontrou de vez em quando fora da igreja. Uma vez que o Papa Bento XVI, ele falou, né, fora da igreja não há salvação. Nossa, isso deu um pano para manga, um monte de gente caiu em cima, doutores, teólogos, católicos, protestantes, tudo, me põe Deus nos acuda. Mas se a gente lê o que ele escreveu, é tão bonito, e não sei por que fizeram tanta arruaça. Porque o que ele mostrou foi que a igreja de Jesus Cristo é a igreja católica. Foi isso que ele quis dizer. Mas ele não disse assim que as outras igrejas que fazem, vivem a caridade, elas estão todas erradas. Não, elas faltam a elas.
faltam completar nelas o que é só a Igreja Católica que tem. Isso que ele quis dizer, né? Dominus Iesus chama-se esse documento. Dominus Iesus, Senhor Jesus, né? Eu li quando eu era seminarista, porque eu via tantas coisas falando sobre ele. Na minha concepção, eu não vi nada assim escandaloso. Mas para muitos teólogos, meu Deus do céu, é como que ele dissesse assim, está todo mundo excluído. E não era bem isso que ele estava dizendo. Fora da igreja não tem salvação. Tem que estar em comunhão com a igreja. E é isso daqui, ó, a igreja, sacramento universal de salvação. Universal, para salvar todos. Nesse daqui, 19, 20 e 21 parágrafo, alguma pergunta? Às vezes eu tenho medo de não ser tão claro, porque tem coisas assim que não é tão... Tem que estudar mais para explicar. Então vamos, número 3, página 38. A transmissão da revelação na fé da igreja. Então, como que é transmitida essa revelação que a igreja acredita? Né? É exatamente isso. A igreja acredita nesse ser divino que colocou-a aqui na terra para ela ser instrumento de salvação. Como que é essa transmissão? Vai ser transmitida e colocada para os outros essa revelação. A revelação é para toda a humanidade. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. São Paulo, escrevendo a Timóteo, já diz isso, né? Então, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Conhecendo a verdade liberta da mentira, da falsidade, do engano, do erro, das coisas ruins. Em razão dessa vontade salvífica, ou seja, a vontade de salvar a todos, aquelas realidades que Deus revelara para a salvação de todos os povos, quis Ele, em sua imensa bondade, que permanecessem íntegras para sempre e fossem transmitidas a todas as gerações. Olha, Deus não é aquele ser que só pensa nele. Muitas vezes tem até alguns conhecidos meus que são assim, né? As pessoas, elas vão lá, descobrem algo, elas ficam para elas, não conta, não revela para ninguém, enquanto ela não ganhar muito dinheiro em cima daquilo, enquanto ela não se beneficiar. Deus não é assim. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento dele. Ele não diz assim, olha, você que não tem fé, nunca vai me conhecer, sai embora, vai embora. Olha, você que não está na igreja, não quero nem saber, é todos. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento, e ele se revela, ele se dá, ele se doa, ele se entrega. E a gente fica com frescura de esconder as coisas do outro, para o outro não saber, para o outro não se... Fica com muito mistério, quer ser mais misterioso do que Deus. Claro, com coisas que eu falo assim desse mistério, coisas que vão ajudar a comunidade, o comum. Tem gente que esconde, né? Eu tenho certeza que essa vacina do coronavírus está escondida aí que é para ganhar mais dinheiro. Tem coisa no meio aí, tem o interesse econômico, tem jogo no meio disso tudo. Tá? Usemos a razão e a fé, não sejamos só bobinhos não, nem bobinhos devemos ser. Por essa razão, Jesus Cristo instituiu a igreja sob o fundamento dos apóstolos. Então, a igreja foi fundada segundo o que Jesus transmitiu para os apóstolos. Se nós da Igreja Católica ensinarmos os outros o que é contrário ao que os apóstolos ensinaram para nós estamos traindo Jesus. Por isso a igreja disse assim, Jesus disse assim à igreja, Pedro, está aqui a chave. Tudo que ligar na terra vai ser ligado no céu, desligado vai ser desligado, viu? Então a igreja sempre vai desligar, eu já disse nas homilias aqui, aquilo que não está condizente com o ensinamento dos apóstolos.
Os apóstolos não me ensinaram isso, não disseram que isso não presta. A igreja não vai dizer que presta, porque senão ela vai trair aquele que deixou ela aqui na terra, que é Jesus. A igreja realiza na história a mesma missão que Jesus recebeu do Pai. Qual foi a missão que Jesus recebeu do Pai? Filho, você vai para a terra, você vai ser um ser humano, você vai morrer na cruz para salvar a todos. Salvar a todos. Então a igreja, ela é essa que vai realizar a missão de Jesus. A mesma que ele recebeu do Pai, não é diferente. Por isso que eu e você, que fazemos parte da igreja, e que lutamos nesse mundo para sermos igreja, e devemos querer sempre estar em comunhão com a igreja, vamos ao encontro do outro para perdoar, para evangelizar, para ter paciência, para interceder, para ensinar e assim vai. Porque a gente está sendo igreja, Jesus fez isso. Foi ao encontro do pobre, do excluído, do abandonado, do rejeitado, nós também. É a mesma missão de Jesus. A igreja é inseparável da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, porque constituem uma única economia da salvação. O Espírito Santo, o verdadeiro protagonista de toda a missão eclesial, porque a gente sabe que quem guia o Espírito, quem guia a igreja é o Espírito Santo. Porque Jesus, quando subiu aos céus, antes de subir, ele disse para os apóstolos: eu vou, mas virá sobre vós o Paráclito, o Espírito da verdade. Não vos preocupeis o que vão falar, ele falará em vocês. Não foi assim que Jesus disse? Então a gente tem que acreditar. Mas também não agora eu acredito e vou ficar sentado, o Espírito vai falar em mim, fala em diz, fala, oi, isso, tá bom, não é isso. O meu dia a dia, o meu esforço, a minha dedicação, a adoração, a perseverança, a dor de cabeça aqui, a dor de cabeça ali, a encheção de saco aqui, encheção de saco ali, tudo isso o Espírito vai me conduzindo, ele vai falando, não só comigo, mas com toda a igreja, e se eu sou igreja, mais ainda ele fala, mais ainda. O Espírito Santo, verdadeiro protagonista de toda a igreja, toda a missão eclesial, age tanto na igreja, quanto naqueles aos quais ela deve alcançar, a igreja deve alcançar, e pelos quais, de alguma forma, a igreja deve deixar-se alcançar, uma vez que Deus trabalha no coração de cada pessoa. Então nós, como igreja, vamos alcançar algumas pessoas, e algumas pessoas vão alcançar a igreja, né? Então quer dizer, nós vamos ao encontro, mas tem pessoas que também virão, tocadas por alguma coisa que a igreja, por meio do Espírito, realizou na vida delas. O Espírito Santo continua a fecundar a igreja que vive da palavra de Deus e a faz sempre crescer na inteligência do Evangelho, enviando-a e sustentando-a na obra de evangelização do mundo. O próprio Espírito, no coração da humanidade, semeia a semente da palavra. Ele mesmo. Às vezes não é por meio de mim e de você, mas o próprio Espírito vai semeando em lugares onde a gente não alcança. Por isso que a gente não deve invadir a liberdade das pessoas. Eu não alcancei o coração do meu irmão, como Jesus disse para nós no outro domingo, né? Se teu irmão pecar contra você, vai lá, corrige, conversa com ele a sós, em particular. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Se ele não te ouvir, ele não me ouviu. Ele não me ouviu, não consegui alcançar o coração dele. E aí eu me coloco como intercessor. Como intercessora, que vai rezar, que vai pedir para que uma hora o Espírito Santo chegue no coração do meu irmão, da minha irmã, e ele abra-se a Deus, né? É exatamente isso, olha, onde o Espírito Santo, ele próprio alcança, semeia a semente e chega lá no coração da humanidade. Suscita desejos e obras de bem, prepara o acolhimento do Evangelho,
concede a fé, para que por meio do testemunho da igreja, as pessoas possam reconhecer a presença e a comunicação amorosa de Deus. Olha só, quando a igreja é testemunha de Jesus Cristo, quando a igreja testemunha a palavra, quando a igreja testemunha o amor, quando a igreja testemunha a fé, as pessoas vão conhecendo a presença e a comunicação do amor de Deus. Por isso que eu, padre, você, cristão, leigo, leiga, marido, esposa, mãe, filho, filha, irmão, namorado, namorada, temos que dar testemunho. Cada vez que a gente dá testemunho, as pessoas dentro e fora da igreja vão sentindo e reconhecendo a presença e a comunicação do amor de Deus, comunica o amor dele. Mas a comunicação, né, que nem está aqui, depois vai estar na internet. Para que chegue nos outros catequistas, nas outras pessoas, precisa jogar na rede, né? Na internet. Aí eu não jogo na rede, eu impedi que essa comunicação fosse comunicada para as outras pessoas, não é assim? Deus veio e comunicou o amor dele. Aí eu acolhi o amor dele, coloquei aqui na gaveta e vou viver a vida de drogado, vou viver a vida de prostituído, de infiel para o meu esposo, a minha esposa. Eu estou perdendo a oportunidade de que o amor de Deus que ele veio comunicar para mim e para os outros chegue nos outros, porque eu joguei no lixo, eu coloquei na gaveta. Eu não fui o canal de instrumento em que a comunicação de Deus passa por mim e chega no outro. Eu estou perdendo a oportunidade de ver o outro convertido, de ver a outra convertida. Porque infelizmente eu tranquei a porta aqui de não vai passar por mim comunicação de Deus, coisa nenhuma. O amor de Deus vai ficar daqui para trás. Nem eu, nem você, desgraçado, desgraçada, vamos conhecer o amor de Deus. Tem gente que... Traduzindo é isso. Só que muita gente faz isso inconsciente, porque ainda não encontrou esse amor. E é por isso que a gente tem que dar testemunho. Na hora certa, o amor, nem que seja lá no último momento da vida, não sabe-se, né? Mas não desanimar por isso. A igreja acolhe com obediência e gratidão essa misteriosa ação do Espírito. Age como seu instrumento vivo e dócil para guiar a verdade, enquanto ela mesma se enriquece no encontro com aqueles aos quais ela oferece o Evangelho. Olha só, cada vez que a gente está na catequese, com fervor, guiado pelo Espírito, com alegria, com testemunho, mesmo vendo um catequizando, 2, 3, 4, 5, sei lá, desanimado por problema em casa, não sei mais o quê, mas você vai com fervor, e tudo isso daí vai ajudando a evangelizar como igreja. E na verdade, diz assim, é a igreja mesma que vai enriquecendo, encontrando com aqueles e aquelas que aderiram ao Espírito Santo. Então a gente tem que fazer o quê? Que a igreja enriqueça-se cada vez mais. Quando São Lourenço, ele foi colocado diante do imperador que matou o Papa, que eu esqueci o nome, Sisto, o Papa Sisto disse assim, olha, todo mundo sabia, a igreja é rica, 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 mataram o Papa, mas deixaram São Lourenço que cuidava do tesouro da igreja, vivo. E aí foi o imperador perguntar, cadê o tesouro da igreja? Dá para nós. O que São Lourenço fez? Pegou todos os pobres e disse, está aí, o tesouro da igreja é esse. Vocês querem? Peguem os pobres são a riqueza de Deus e da igreja. Eles que enriquecem pela alegria, pela conversão, por aceitar Jesus, por viver Jesus, por enriquecerem-se de Jesus. Eles são os ricos, os milionários. Peguem para vocês. Aí mataram São Lourenço, que é Marte. Porque acharam que ele estava enganando, que ele estava escondendo o tesouro, o ouro que eles tanto queriam, né? Então aqui, como é que a gente enriquece a igreja? Ajudando o irmão, a irmã a se converter e vir para a igreja. É assim, a igreja deve ser rica de pessoas que aceitam a palavra, o Espírito Santo, Jesus Cristo, e se convertem a Ele. E acolhem
o amor de Deus. É isso. Nada mais que isso. Só isso. A gente que complica. Todos complicamos. A gente inventa um monte de coisa, sei mais o quê, lá, e põe barreira, empecilho na vida das pessoas e acaba aí destruindo tudo. Os apóstolos, fiéis ao mandato divino, com o testemunho e os atos, com as pregações orais, as instituições e os escritos, inspirados pelo Espírito Santo, eles transmitiram. Então, olha só como foi que os apóstolos transmitiram para eu e você também transmitirmos a palavra, o amor de Deus. Voltando. Eles eram o quê? Primeiro, os apóstolos eram o quê? Fiéis a quem? Ao mandato divino. Olhe para você. Qual é o mandato que Jesus deu para eles? Vão, batizem em nome do Pai, do Filho e ensinem tudo que eu ensinei para vocês. Esse é o mandato de Jesus para os apóstolos. É isso que ele disse. Então, os apóstolos são fiéis ao mandato de Jesus para eles. Eles não foram aqueles assim, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou perder tempo com gente que não presta, que é pagão, com gente que quer viver as riquezas e não quer. Eu vou me converter e tá bom. Não foi isso que eles disseram? Eles foram fiéis, partiram, foram ao encontro, se esforçaram, se dedicaram. Beleza. Segunda coisa, testemunho, não é assim? O testemunho e os atos. E eu e você devemos perguntar, eu estou sendo fiel ao mandato divino? Segundo, eu estou testemunhando Jesus na minha casa, na igreja, no namoro, no dia a dia. Os meus atos dizem que eu sou de Jesus. Terceiro, eles, com as pregações orais, eu falo em Deus, sobre Deus para as pessoas. Eu prego lá dentro de casa, não com um martelo, mas com a boca falando de Deus, não no sentido de soberba, mas no sentido de uma conversa com os meus amigos, onde eu vejo as coisas erradas, eu prego eu falo sobre Jesus, eu anuncio Jesus ali também. Por meio das instituições, que é a igreja, os escritos, inspirados pelo Espírito Santo, eu permito que o Espírito Santo me inspire, me impulsione, fale em mim. Ou eu falo o que eu quero, do jeito que o mundo ensina, do jeito que eu quero, com o meu desejo e minhas vontades. Ou eu permito o Espírito Santo me inspirar, falar em mim. Foi assim que eles transmitiram o que haviam recebido. E é assim que eu e você também devemos transmitir. Se não for assim, nós vamos ensinar e transmitir coisas erradas. Se não for no testemunho, se não for na obediência fiel ao mandato de Deus, se não for nos atos realmente condizentes com o que Jesus ensina, se não for nas pregações orais, se não for inspirado pelo Espírito Santo, não há transmissão da palavra do Senhor verdadeira. Aí nós vamos enganar. Transmitiram o que haviam recebido, e para que o evangelho fosse para sempre preservado, íntegro, ou seja, que não mudasse nada, não inventasse nada, mas que ele fosse íntegro e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores quem? Os bispos, transmitindo-lhes o seu próprio munus magisterial. Essa tradição apostólica se desenvolve na igreja sob o auxílio do Espírito Santo. De fato, cresce a percepção, tanto nas realidades, quanto das palavras transmitidas, seja pela contemplação e estudo dos fiéis, que aguardam no coração, seja pela compreensão profunda das realidades espirituais, que experimentam, ou ainda pelo anúncio daqueles que, em virtude da sucessão episcopal, receberam o carisma certo da verdade. Eu anotei aqui, catequista, como os apóstolos, devem transmitir o que receberam para deixarem sucessores que sejam fiéis transmissores. Eu escrevi aqui, anotei isso daqui, né?
Então, catequista como os apóstolos, nós temos que ser. Catequista tem que ser como os apóstolos. Devem transmitir o que receberam. O que você recebeu da igreja? Deve transmitir. Transmitindo isso para quê? Para vocês deixarem sucessores. Porque vocês não vão estar vivos até. Vão ter outros que vão chegar. Que esses outros que chegam também sejam fiéis na transmissão. Não sejam catequistas que não saibam transmitir, né? Então, vamos parar por aqui, que infelizmente já deu a hora. E vamos, depois